É, esse menino nasceu sem a perna direita. O que a mãe dele fez, provavelmente, foi o que o levou a virar maratonista internacional, professor de salsa e agora medalhista de esgrima no Brasil e no mundo. Prematuro de 6 meses, também com as falanges dos dedos, da mão e do pé esquerdos também incompletos. Alexandro Aparecido de Souza cresceu no interior paulista. Uma realidade que meio que já queria vir definida, sabe? Limitação, pena. O roteiro poderia se impor assim meio pronto, antes dele aprender a falar. Mas a mãe do Alex destruiu esse roteiro cedo. Ela nunca ensinou o filho a pedir desculpas pela própria existência. Enquanto muita gente olhava para o que faltava no corpo dele, ele mesmo e ela insistiam em olhar para tudo que existia inteiro nele, porque ele era, porque ele podia. A criança acredita na forma como ela é olhada. Olha aí, ele cresceu com alegria, de boa, com outras crianças, lindo, olha que sorriso. O esporte veio chegar mais tarde, já aos 19 anos. Vieram as corridas, as maratonas, competições no Brasil, em Nova York, no Japão. Ele ia, a gente ficava torcendo, apoiando. Depois veio a prótese, que nem uma extensão do corpo, uma coisa natural. Ele corria, pedalava, nadava. É que veio a dança. Salsa. Salsa, meus amigos. Olha, o que já é improvável para qualquer pessoa, ficou inacreditável ali, né? Porque salsa é pura perna, né, gente? Mesmo assim, um homem com uma perna começou a ensinar as pessoas com duas a se mover com elegância, com ritmo. Então, essa liderança clara que ele tem, esse arte que se entrega à vida com uma coisa construtiva e honesta, é muito lindo. E a esgrima? Quando vê a esgrima, é um esporte de equilíbrio, precisão, explosão, uma coisa fina que realmente requer o corpo inteiro. Um homem negro, sem uma perna desde o nascimento, entrando num dos esportes mais elitizados do país. Ouvi aquelas perguntas não ditas que ele diz, que ele fala, o que esse negão está fazendo aqui? Ele ficou. E treinou. Persistiu, venceu. E se consagrou em 3 armas. Campeão. Hoje dá aula para crianças, compete, coleciona medalhas. E ajuda essa mãe, Dona Maria, que se formou em teologia. Que beleza de ver. Alex se tornou um dos personagens mais marcantes do meu livro, Sobreviver, Instinto de Vencedor, dos 12 portais de resiliência. Tá em 3 idiomas e tal, por causa de gente como ele, que fala, caraca, eu me pergunto, será que a parte mais forte dessa história é a deficiência? Será? Pensa comigo. A gente sempre é deficiente em alguma coisa, né? Talvez a grande questão seja que existem pessoas que nunca receberam dentro de casa a sensação de que eram suficientes ou nunca se deram autorização, sabe? Fizeram acampamento sem pegar aquilo que estava disponível para si, né?
O Alex e a Dona Maria se recusaram a apostar na vitimolândia, sabe? Ele tem essa autorização interna. Por isso ele começou a surpreender, prosperar na vida real. Ele tem uma gratidão sem fim por ela. Tem gente que cresce ouvindo críticas muito sutis, rejeições silenciosas, comparações, negligências, abandonos. Ai, não. Passa a vida inteira tentando um espaço para existir, mas o pior, passa a vida inteira com um crítico interno perverso. Você sabe, a invalidação vem de fora, mas o nosso crítico interno vai para a faculdade, piora isso, é capaz de fazer você se proibir, se abandonar, não se apoiar, não se autorizar. Aí a pessoa se torna adulta, trabalha, entrega resultado, cuida de todo mundo, mas no fundo fica aquela sensação de que falta alguma coisa. Como se precisasse compensar sua presença no mundo, sabe? E essa presença que nos compensa, ela está em respirar, autorizar e assumir. Chegar e dizer, oi gente, vim treinar. Muitas vezes pessoas ainda carregam guerras abertas ou secretas com os pais, especialmente com a mãe. Então, nesse Dia das Mães, nos permita, a mim e ao Alex, Sandro Aparecido de Souza, deixar um gosto de leveza, de fé e resiliência de verdade. Abrace sua mãe. Cuide você também da sua criança interna, sabe? Automaternagem. Quando a gente cuida da criança e se materna, a gente começa a ter ideias, começa a se sentir animado, até ter boa sorte. Você vai se surpreender quando parar de gastar energia tentando reescrever a sua origem, consertar, sabe? Que deveria ter sido diferente. Começar finalmente a aceitar e construir o seu destino para florescer. O Alex floresceu quando ele pôde assumir para si mesmo. Você já é inteiro. E foi exatamente observando esses padrões emocionais que nasceu grande parte do meu trabalho, da resiliência, se preferir resiliência.com.br, do Método Quantum, dessa reorganização da identidade emocional, neurociência, reorganização interna, porque tem pessoas que só têm... O problema não é falta de talento, é excesso de crítica. Críticas invisíveis organizando a sua identidade. Cara, quem que aguenta? Talvez a nossa vida mude quando a gente tentar parar de provar o próprio valor, começar finalmente a acreditar que não precisou pedir desculpa por existir. Presta atenção, gente minha. Mãe é matriz de afeto, de abundância, o leite, nutrição, raiz. Aceitar essa raiz ou simplesmente soltar o que não foi bom. Talvez tenha um perdão de novo. Algumas mães abandonaram ou foram violentas, ou foram... Você pode achar que não foram boas o bastante, mas ninguém nasce da barriga errada, diz meu amigo Luiz Cairo e a Cristina Cairo. A gente veio com um propósito. Aceitar essa raiz ajuda muito. Aceitar. Muda profundamente a forma como a vida flui para nós. Ainda que algumas coisas mereciam ter provavelmente sido diferentes, permanecer preso nisso aprisiona o futuro. Então eu vejo no Alex um convite de libertação. Solta. Reconhece o destino dos que vieram antes. Agradece o que foi possível. Ama com todo o coração aquilo que foi bom, com raiz, com coragem, com amor. Pessoas lembram de 5, 6 cenas que foram ruins e acham que são traumas horríveis, e tem 8.000 que foram muito boas. Preciso também concentrar. Algumas coisas foram muito ruins e só continuam sendo ruins se você ficar se lembrando delas. Então a gente respirar e agradecer o que é bom, e tomar a força dessa coisa boa da nossa existência, da nossa raiz, é bem importante para a nossa prosperidade nesse Dia das Mães. E nesse Dia das Mães, se você quiser parabenizar o Alex e a mãe dele, fazer uma homenagem, o Pix dele aparece aqui. Vocês são muitos, um pouquinho cada um. Tudo para ele é esforço, treino, disciplina. Tem um carro adaptado, que ele já conquistou coisas na vida, incrível. Mas tudo para ele exige esforço. Se puder, ajude. Se não puder, encaminha para alguém que vai gostar de ouvir essa conversa. E precisava ouvir essa homenagem hoje
Dá like aí, gente. Acho que eu consegui assimilar realmente a esgrima. E esse ano, acho que no Brasil eu acabei me consagrando, né? Ganhando todas as 3 provas do ano nas 2 armas. No Brasil, muito bem. Então acho que a importância do esporte é isso, é você levar o ser humano para a vida. E acho que o esporte te ajuda a crescer como ser humano, como pessoa. E ele abre as portas para que você conheça o mundo de igual para igual.